Olá, depois de 10 dias sem vídeo, é inacreditável, né? Porque americano, você tá produzindo conteúdo, acabou, já tem notícia nova. Depois de 10 dias, estou de volta, primeiras férias em 3 anos, e não falta notícia, tá? A Americanas contratou o advogado lá que representou o Lula, não tá conseguindo pagar a conta, precisa do empréstimo ponte, tem um monte de assunto aí pra gente trazer à tona. Antes, dá o joinha para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas que precisam de informação de qualidade. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho, tá? A gente não fala só de Americanas, a gente fala de investimentos de uma forma geral, fundo imobiliário, renda fixa. E coloca a tua sugestão aqui, que conteúdo você gostaria que a gente abordasse para trazer para você. Bom, vamos lá. Vamos fazer um breve relato ali dos últimos 9 dias, 10 agora, né? Na verdade, deixa eu fazer um parênteses. Eu soltei um vídeo ontem, tá? Teve umas 50, 60 visualizações, ficou alguns minutos no ar, tá? E eu não gostei dele. Não gostei dele. E aí eu parei, revisei ele e tô soltando hoje. Então, mudei totalmente, tá? Peguei algumas ideias do vídeo de ontem, só para fazer um parênteses, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu nos últimos 9 dias? De uma forma bem sucinta, tá? Primeiro, tivemos aí a quarta maior recuperação judicial da história do Brasil, quase 4 vezes maior do que a da OGX. É inacreditável pensar nesses números, né? Só perdeu para Odebrecht, Oi e Samarco. Confesso que eu não imaginava que a Odebrecht era a maior recuperação judicial da história. Eu tinha noção que era muito grande, mas eu não tinha noção dessa proporção. Eu achava que era a Oi, tá? Aí, ao longo desse tempo, um dos maiores acionistas americanos, tá? Um dos maiores fundos de pensão dos professores dos Estados Unidos zerou a posição. E aí eu faço um parênteses, tá? Quem tá lá no nosso Close Friends, se você não tá no nosso Close Friends, onde a gente fala sobre ação o dia inteiro, fala o que tá acontecendo, abra minha carteira lá, o link tá aqui embaixo, tá? Por menos de uma pizza, você realmente tem uma pizza por mês, você tem acesso aí a alguém te ajudando ao longo da tua jornada financeira, tá? Ali eu comentei o seguinte, as ações americanas, pra gente que é pessoa física, a gente pode tomar uma decisão de, perdi lá 80%, eu vou manter na minha carteira. Hoje é 1% da minha carteira. Se perder tudo, tudo bem, perdi. Agora, se recuperar, eu não vou mais recuperar meu dinheiro. Aí fica muito complicado. Então, essa tomada de decisão, ela para a pessoa física é mais simples. É só você ver a tua relação de risco-retorno e a percentual do patrimônio. Agora, quando é um gestor que tem um mandato para cuidar bem do dinheiro e descobre uma fraude, ele não tem como continuar alocado numa empresa, por mais que ele olhe e fale racionalmente, não faz sentido eu sair porque sobrou muito pouco do dinheiro e ela pode sair do buraco. Quando é uma asset, uma gestora de recursos, eles não é uma decisão trivial, passa por um comitê, sabe? Como é que eles vão manter uma posição, por menor que seja, numa empresa que teve fraude? Então, muitas vezes eles têm que zerar, por mais que do ponto de vista econômico não faça sentido. Eles têm muito pouco a perder agora, mas é mais realmente a questão de responsabilidade sobre o mandato do dinheiro que eles estão cuidando, tá? Então, o fundo de professores nos Estados Unidos, que é um dos maiores, tá? Saiu de 6,15 para 0,14, tá? O Capital International também reduziu, tá? Ele tinha já reduzido, eu coloquei ali de 7 para 4, que foi uma das headlines que eu peguei, mas ele já tinha reduzido para 5,15 recentemente, tá? E diminuiu para 4%, tá? Administra 11 trilhões de reais. É muito, muito, muito dinheiro. Esse Capital International Group mantém posições ainda em Vale e BR Malls, tá? A BlackRock também diminuiu. A BlackRock chegou a ter 15% das lojas americanas, diminuiu para 5%. Enfim, fica monitorando se tiver alguma movimentação sobre isso, eu também vou postando aqui, tá? E a Americana saiu de 14 índices. Aqui na descrição desse vídeo eu coloquei os 14 índices e o link lá para a bolsa dessas 14 composições de ações. E a que mais me chamou a atenção, confesso, foi essa Great Place to Work. Quando eu postei o primeiro vídeo ali de Americanas, diversas pessoas que trabalham Americanas fizeram críticas muito fortes sobre jornada, trabalho, pressão, enfim, me chamou a atenção. E aí tem um monte de índices, carbono zero, tem, enfim, tem aqui na descrição. Eu não juro que eu não imaginava que ela participava de tantos índices, 14 índices da nossa bolsa. Lembrando que você pode comprar esses índices em bolsa, tá? A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? E aí, o 3G soltou uma carta ali, irritou os bancos, falou que os bancos tinham que ter tido uma sensibilidade, mas não, né? O banco está recebendo uma coisa que foi auditado, ele vai querer, imagine, o banco tem
1.000, 2.000, são milhões de clientes. Você acha que ele vai pegar lá e vai olhar a fundo em cada informação? Não vai, né? Então tem que confiar na auditoria, tá? E aí na sequência a Vibra encerrou a joint venture com a Americana. Deixa eu tirar minha câmera aqui. E aí perdeu acesso a 1.300 lojas. Isso vai para litígio ainda, tá? Americanas diz que recebeu com surpresa. Surpresa do quê? Agora é porrada, tiro e bomba, todo mundo querendo se salvar. Enfim, isso daí provavelmente vai para litígio ainda, tá? Era uma participação 50%, tá? E aí, Americanas tem que entregar e-mails, WhatsApp. Imagine Jorge Paulo Lema, o pessoal lá do conselho, entregando mensagem para a justiça de WhatsApp particular. O Bradesco pediu para produzir provas e a justiça está prosseguindo com isso. Atingiu Sicupira e o filho do Lehman. Provavelmente deve pegar o Lehman também, né? E aí provavelmente devem direcionar, queriam só saber sobre risco sacado ou alguma coisa nessa linha, tá? Mas de qualquer jeito, isso ainda vai dar muita novela. E aí a Americanas recorreu da decisão, tá? Num primeiro momento, a Ernst Young tinha sido colocado pelo juiz como empresa responsável para fazer essa auditoria, tá? E aí o Bradesco recorreu, disse que a Ernst Young tem relacionamento com o comitê que está auditando todas as fraudes, vamos chamar de fraude, vamos ser direto, né? E aí a Deloitte assumiu. Aí hoje, de ontem para hoje, a Deloitte alegou ao Tribunal de Justiça conflito de interesse e declina atuar como perita no caso Americanas. Para mim, acho que ela tá falando assim, eu vou entrar nesse ninho de mafagafos. Não, eu tenho pouco a ganhar e muito a perder. Então, acho, né? Acho. Bom, então vamos lá. Americanas diz que contratou uma empresa para preservar esses dados dela. Então, é uma forma dela falar, ó, eu tô aqui entregando tudo para não quero dizer que eu não colaborei ou que eu omiti informação. Então, contratou essa empresa, que é uma empresa multinacional, mas parece que é brasileira, tá? Para fazer essa auditoria em dados em seus e-mails, WhatsApp, Java 4, tá? Bom, foi divulgada a lista de credores, mais de 8.000 nomes, e a questão que fica é, a empresa se chama a maior compradora de ovos de Páscoa, a maior produtora do Brasil, ou do mundo. Será que vai ter Páscoa? Ela tem dívida aí com algumas fabricantes de chocolate, com a Nestlé 260 milhões, Mondelez, com empresas de tecnologia também, com fabricante elétrico. Então, isso sem falar nos bancos, né? Eu nem coloquei os bancos aqui, que aí tem banco Bradesco, Deutsche, aí tem uma lista gigantesca. A grande questão é, Páscoa tá aí, como é que vai ser esse fornecimento de ovos de Páscoa, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos, tá? E aí na parte de fundo imobiliário, aí tivemos o primeiro ruído grande, pagou o Bradesco e o XPLG, receberam, mas o Max Retail caiu, a empresa não pagou, 57% de exposição do fundo Americanas, tá? E aí a empresa soltou um comunicado, um fato relevante ontem, tá? Falando que não recebeu, e colocando ali que 57% da receita mensal é da Americanas. Então, uma exposição muito grande. Naturalmente, a empresa deve, depois de tudo isso que aconteceu, ela tem outras varejistas, mas diversificar o portfólio, quase 60% numa empresa só, não pode, né? Não tem como esse nível de concentração, né? Então isso agora provavelmente vai mudar, mas e naturalmente não tem perda, né? O imóvel não era é um locatário, então claro, vai ter uma ação de despejo caso realmente não seja honrado, vai ter um trâmite que já foi parcialmente ou em grande parte contabilizado na cota da empresa, mas vai ter que tirar Americanas, vai colocar outra e aí volta ao fundo fazer sentido, tá? Mas de qualquer jeito ficou uma lição ali para os gestores, né? Exposição muito grande num emissor só, e o risco, né? E aí entra Americanas contratando o advogado do Lula para auxiliar. Pessoal, ele é um criminalista, vamos usar racional, é o que eu tento trazer para as pessoas ali que estão no Close Friends, que eu auxilio de perto.
trazer o racional de tudo que acontece no mercado. Então, trouxe um criminalista que tem acesso ao governo. Não faz muito sentido. Faria muito mais sentido contratar uma grande banca de advogados, Pinheiro Neto, alguma grande casa. Mas, para mim, no meu mundo leigo, parece uma forma de acessar o poder, tá? E eventualmente ter alguma interferência para auxiliar. São muitos empregos em jogo, é muita coisa em jogo, mas a contratação dele para mim parece muito mais uma tirar uma carta ali do baralho do que efetivamente e garantir para eles do que efetivamente para representar junto ao BTG, tá? Bradesco estuda entrar com processos contra americanos nos Estados Unidos e na Europa, tá? E aí a gente tem audiência nos Estados Unidos, os credores por lá já acontecendo, tá? A primeira reunião, deixa eu só, peraí. Pronto, resolvido. A primeira reunião já foi no dia 27 de janeiro através desse sistema Court Solutions, tá? Tá aqui o juiz, deixa eu pegar o nome dele aqui, é Michael E. Willis. Michael E. Willis, formado em 75 em Georgetown, depois em Yale, e é juiz de falências de New York City desde 2015, tá? Já teve a primeira reunião com relação à pandemia, tá? Esse sistema de Court Solutions foi colocado e por enquanto permanece, tá? Então no dia 27 de janeiro já teve a primeira reunião e a segunda agora vai ser no dia 1º de março às 11 horas da manhã. Então por lá as coisas estão andando, tá? E aí, qual que é a grande solução que está sendo aventada aí para segurar Americanas nesse primeiro momento? É um empréstimo ponte que é para empresas numa situação de recuperação judicial, tá? Então, esse empréstimo se chama Deep Debt in Possession, tá? O valor seria entre 1 bilhão de reais a 2 bilhões de dólares. Eu escutei os dois números ontem, tá? Em diversas fontes. Então, teoricamente, o que deu para entender é que estão pedindo para que o trio, o 3G, entre com esse 1 milhão de reais, pelo menos, tá? Mas aí eu acho que tem que ser um número maior. Mas enfim, vamos ver, tá? A Americanas confirma que avalia pedir autorização à justiça para esse empréstimo ponte. E aí, essa modalidade de empréstimo para empresas em recuperação judicial, ela não tem colateral, não tem as garantias, tá? Ela tem prioridade contra outros credores. Se sair da recuperação judicial, ela vira um credor comum. Então, é uma modalidade de empréstimo um pouquinho que tem as suas particularidades. Então, se a empresa sai da recuperação judicial, esse débito não tem colateral, entra junto ali com o bolo todo, enfim. Mas agora a Americanas precisa realmente de capital para respirar. Ela está por aparelhos ali e precisa desse dinheiro para compor estoque. E aí tudo que está acontecendo recentemente, né? Tivoli pediu despejo da Americanas, uma dívida de 67 mil reais, tá? Demissões começaram no Rio de Janeiro, terceirizados são demitidos, fornecedores começam a de cortes, naturalmente, né? Principalmente os pequenos fornecedores, né? E aí pediu na justiça que a Enel e Light não cortem o fornecimento de energia, tá? Ela, agora há pouco, no dia 1º, ela cancelou o serviço de vendas pelo telefone. Então, se você tem algum problema e precisa comprar pelo telefone, não vai mais funcionar, tá? Desde hoje. Plaza Shopping também apresentou uma ação de despejo, 610 mil reais, tá? E aí, tem essa notícia que as lojas americanas não conseguem suspender a ordem de despejo no shopping em Brasília, mas não tem nada a ver com a recuperação judicial recente dela, tá? Aí fomos ler, o despejo do imóvel que funcionava foi motivado pela instalação de um quiosque da Americanas.com, que permitia compras pela internet. E aí o pessoal pediu despejo dela. Enfim, é um ruído, não tem nada a ver com a coisa recente. Como tá nas notícias, eu acho importante trazer para que fique tudo claro, tá? Bom, Diniz disse que nem o trio da Americana sabe o que está acontecendo lá dentro e, pessoalmente, eu acredito, tá? Eu não, sinceramente, eu não acredito que foi má fé do grupo 3G, tá? Mas isso não tira a responsabilidade deles por tudo que está acontecendo, tá? Pela senioridade deles, pela experiência deles e por serem os acionistas referência, né? Muita gente está lá por eles, pela segurança que eles trazem, né? Então eu não acho que foi uma fé, mas não isenta ele das responsabilidades que eles têm por estarem lá, tá? E aí, é o que eu comentei, né? A gente, quando é uma pessoa física,
você pode ir para um risco, vou pegar 1% do meu patrimônio e vou colocar lá, quebrar, quebrou, 1% eu vou ficar triste de perder, beleza, mas segue o jogo. Cuidado se você pensa em colocar mais dinheiro, muito cuidado que nada paga o sono do investidor, tá? Eu costumo falar para meus clientes, nada paga o sono. Mais 1,5%, se eu perder vou ficar triste, mas segue o jogo, tá? E aí, saiu a notícia que o Morgan Stanley comprou participação de 5,2%. Provavelmente isso é para carteira própria. Isso não deve ser para um fundo de investimento. Ou se for um fundo, é um fundo que busca retornos maiores com elevação de risco, tá? Enfim, com certeza isso daí teve uma destinação de acordo com o risco atualmente do ativo, tá? E aí, o pessoal da Faria Lima ali, triste, provavelmente a gente vai ver um impacto nos bônus, tá, que vão ser pagos. Isso já vai entrar provavelmente no próximo resultado. E aí os bancos que já estavam assinando ali o cheque para os bankers, seus funcionários ali dos bônus, vai falar, opa, peraí, vamos diminuir em 10, 20% aqui, que a gente vai ter um impacto aqui financeiro no nosso resultado, tá? Pessoal, é isso, voltamos, a situação americana é difícil, tá? A gente vai atualizando todo mundo, mas tem uma simetria risco-retorno que sempre anda. Quando a gente tem muito risco, a gente tem a possibilidade de muito retorno, mas tome cuidado, tá? Coloca um dinheiro que, se a Americanas quebrar, não vai colocar o teu sono em risco, nada, nem tua família. Eu já tô cansado de ver muito caso de família destruída, sabe? Porque infelizmente acontece, cliente coloca todo o dinheiro, pega uma crise, perde todo o dinheiro e tem que tirar, separa. Então isso naturalmente é algo que a gente tenta evitar quando um cliente chega a trabalhar, é isso, queremos risco, vamos para risco, sabemos onde está pisando. Então toma cuidado, tá? Acho que tem uma relação de risco-retorno interessante? Acho que tem, mas com muita parcimônia se você decidir, tá? E se você não estiver disposto a perder 1% do seu patrimônio em uma porção de risco, não coloca, deixa embora. Compra quando tiver as coisas mais claras, de repente. Vai pagar mais caro, mas pelo menos tem menos dúvida, tá bom? Coloca teu comentário aqui embaixo. Esse aqui é um vídeo de quê? A gente está preparando um sobre fundo imobiliário que vai sair essa semana. Quais são os principais fundos imobiliários que estão no radar das casas de research, dos analistas, e que é importante você conhecer, tá bom? Um abraço, tudo de bom e obrigado por estar aqui com a gente no Distrito Financeiro.